Quero aqui cumprimentar os irmãos que estão assistindo online, né? Meu marido, meus filhos, minha sogra lá em Junqueirópolis, né? Os irmãos da igreja. Gente, hoje o ambiente está extremamente profético, propício para os profetas fazerem a festa, os profetas dessa casa, né? O Akil diz que aqui tem mais profeta do que membro, do que gente, né? E eu estava rindo porque a gente não tem nenhum apóstolo hoje aqui, né? O Akil, o Márcio, o João. O Akil está lá com o João em Curitiba, um abraço para vocês, Mirna, Ju. E o Márcio está em Junqueirópolis com a minha sogra, desde segunda-feira. Gente, há um tempo atrás, eu postei no grupo das mulheres, no grupo, eu acho que do Reina, e no grupo do Servos de Cristo. Uma frase, eu escrevi lá, estava lá em casa um dia e me veio esse entendimento e eu escrevi. Em 2021 será um ano decisivo para nós rompermos com 3 espíritos: Jezabel, Leviatã e Mamon, porque esses 3 fortalecem um outro espírito, o espírito de religiosidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Não é apenas uma questão somente espiritual da coisa. Você sabe que Deus nos formou, né, seres integrais, nós somos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos discernir, né, como um todo. Às vezes a gente acha que né, não tem nada a ver a questão da alma. Não tem nada a ver. Tudo você fala que é espiritual, tudo você fala que é isso, que é aquilo. Não, mas nós precisamos, né, assim como Deus nos formou à semelhança dele, nós precisamos também nos mover nesse entendimento, para que a gente não sofra, né? Para que a gente não sofra. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses 3, sobre essa frase que eu postei, mas eu quero dar uma ênfase no espírito que abre a porta, que escancara a porta para a ação desses 3 nas nossas vidas. Só que antes eu quero que você abra lá no livro de Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, eu te louvo nesta hora, exalto o teu nome, e eu quero, Senhor Deus, te agradecer pela tua palavra, exaltar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. O Senhor está exaltado, teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o domínio. Senhor Deus, todas as coisas que existem foram criadas por meio de ti, para o louvor da sua glória. Pai, obrigada, Senhor, porque nesta noite, aonde a minha voz chegar, Senhor Deus, nas casas que a minha voz chegar, haverá libertação, haverá cura, haverá alinhamento, haverá restauração, haverá, Senhor Deus, visões, sonhos sendo restaurados, haverá, Deus, um entendimento da verdade do Senhor, do porquê nós existimos, para um propósito no Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite
a compreendermos, Deus, que não se trata de nós apenas, não se trata das nossas vontades, mas se trata, Deus, do Senhor, que é o nosso Deus, que a gente possa verdadeiramente colocar-nos debaixo da autoridade do Senhor, assumirmos, Deus, que nós pertencemos ao Senhor, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após Ti, Jesus. E seguir o Teu exemplo, Jesus, como nosso irmão mais velho. O Senhor deixou registrado na Tua palavra, Deus, os feitos do Senhor. E nós queremos, Deus, caminhar nessa mesma pegada que o Senhor. Então, nos ajude nesta noite. Blinda a nossa mente contra todo e qualquer tipo de pensamento que tenta roubar o entendimento da Tua palavra. Blinda os nossos ouvidos de modo que a gente possa, Senhor Deus, ouvir somente a voz do Teu Espírito Santo, e todo e qualquer outro tipo de voz se cale em nome de Jesus. Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, uma blindagem sobre nós, Pai, para que possamos verdadeiramente entrar nessa atmosfera, nesse ambiente de revelação, em que a gente possa absorver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nada se perca e nada se perderá. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Gente, eu escrevi aqui 7 folhas. 7 folhas. E aí, todas as vezes que eu escrevo, eu não falo 50%. Mas se eu conseguir passar aquilo que Deus tem para você que me assiste, para nós aqui, assim como eu recebi, vai estar bom demais. Então, eu queria pedir para vocês um pouco de paciência, porque é um pouquinho longo, mas vai ser gostoso. Vai ser um pouquinho confrontador, talvez, para você que me assiste também. Mas é necessário a gente receber um entendimento para esse tempo. Por quê? Porque senão nós vamos perder o trem. E não é o desejo de Deus que ninguém fique para trás. Não é o desejo de Deus que ninguém fique preso no passado, que ninguém fique preso, né? No ciclo passado. Nós precisamos romper. E nós cantamos aquela música ali, né? Mesmo sem eu ver, atravessarei. De glória em glória, de fé em fé, de força em força, o Márcio acrescenta, né? Então, nós lemos aqui Hebreus. Hebreus significa aquele que atravessa. Olha que bênção, né? Hebreu, aquele que atravessa. Então, nós somos aqueles que atravessamos para o lugar que Deus tem para nós. Então, gente, esse texto fala assim, que tem uma carreira que está proposta por Deus, para eu percorrer, para você percorrer nessa terra. Esse texto fala não apenas de carreira, mas ele fala também, olha, se desembarace de tudo, né, que você tem carregado de peso, que atrasa essa corrida, se desembarace de tudo quanto é tipo de peso e do pecado. É tempo de abandonar o pecado. É tempo de deixar para trás as coisas que Deus abomina. É tempo de deixar para trás as coisas assim que a gente acha que, não, né? Pecadinhos de estimação, coisas e tal. E a gente deve sempre caminhar olhando para o exemplo de Jesus. Olhando atentamente aquele que suportou tamanha, né, aflição e injustiça. Então, Jesus é o nosso modelo. A gente vai conseguir se a gente olhar para Ele, se a gente não tirar os olhos dele. Então, falar da influência desses 3 espíritos, hoje aqui para mim, é muito importante, porque eles têm o potencial e o poder de fazer o quê? Abafar essa carreira, esse propósito que Deus tem para mim e para você. Eles vêm para roubar, eles vêm para atrasar, eles vêm para minar o projeto que Deus tem para nós. Então, falar deles me traz assim, me trouxe à memória, enquanto eu escrevia, quando eu era marionete de cada um deles, quando eu me movia
debaixo da influência de todos eles, né? Então, eu queria ver com vocês essa questão quem é que pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na tua vida? Quem é que pode? Quem é que pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na minha vida? Eu mesma. Eu. Só você tem o poder de falar, não, eu não quero. Mais ninguém. E uma das coisas interessantes, porque os demônios, eles são colaterais. A gente dá muita ênfase, a gente dá muito ibope para o diabo, achando que ele é o todo-poderoso. Não, já foi derrotado na cruz. Já foi derrotado. A gente que permite a ação deles na nossa vida, né? Ou não. E aqui eu queria ver um pouquinho com vocês. Por quê? Se eu sou a única que tenho a autoridade, né, para travar o propósito de Deus na minha vida, né? Como que eu faço isso? Né? Como que eu faço isso? Quando eu coloco as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos acima da vontade de Deus, acima do sonho de Deus para a minha vida. Porque quando Ele me projetou, quando Ele projetou você, Ele projetou com um propósito definido. Me projetou com um propósito definido. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui falando para vocês, né? Mas olha, se você soubesse o quanto que eu fugi desse negocinho aqui chamado microfone, e ele me persegue, me persegue, me persegue, né? E hoje eu estou aqui, né? Junto com meu marido, à frente da igreja, enfim, uma casa para cuidar, um povo para dar um destino, para posicionar na terra. Pense você que eu pedi isso para Deus. Muito pelo contrário. Deus é que sabe o tanto que eu fugi, o preço que eu paguei, o tanto que eu chorei para me libertar dessas influências malignas. E quando eu entendi que somente eu, permito a ação deles ou não na minha vida, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Agora basta. Agora basta. Então, gente, se você se encontra nessa situação, fica tranquilo, porque hoje você vai dizer basta. Amém? Amém? Então vamos lá. Deixa eu falar rapidamente sobre esses 3, porque depois eu quero chegar na porta principal de entrada que dá acesso para esses 3. E aí, meus irmãos, aí é guerra. Amém? Mas quantos querem ser libertos? Quantos querem ser libertos? Seja liberto em nome de Jesus. Gente, o primeiro espírito que entra por meio de uma ferida, de um rancor, de um ressentimento, de uma mágoa, de um evento de injustiça. Aí você foi injustiçado, você passou muita vergonha, você passou muito medo, passou fome, passou escassez, qualquer tipo de trauma que você sofreu e você não resolveu, né? É um potencial enorme para a entrada desse espírito, desse primeiro, que é o quê? Jezabel. O espírito de Jezabel, ele é conhecido, né? Eu quero passar para vocês o modo operandi desses espíritos, para o quê? Para você ir, né? Se autoanalisando, né? E vendo se você não está dando lugar para um deles agir na sua vida. Então, Jezabel, ela é conhecida por manipular pessoas, situações, coisas a favor dela. É conhecida também por querer tudo do jeito dela, né? Ele não somente, né, influencia mulheres apenas, mas homens também. É só dar lugar para esse espírito que ele vem e vem sem dó. Então, muito comum esse espírito agir dentro das igrejas, tentando fazer o quê? Calar a voz profética, tentando impedir a manifestação de um ambiente profético, né? Por isso que às vezes você vê, meu Deus, a coisa não vai para frente, meu Deus, o louvor não flui, meu Deus, parece que nada aconteceu, porque é uma guerra, há uma guerra sendo travada, né? Da mesma forma que há um mundo natural, há um mundo invisível, né? Nós não adoramos um Deus
invisível? Não existem demônios, anjos, né? Então, pela fé, a gente acessa isso, e essa dimensão de fé nos faz, né, em Deus vencer. Mas olha só, esse espírito, ele é tão manipulador, que não apenas ele tenta calar a voz profética, mas ele também odeia os profetas. Né? Às vezes eu acho engraçado, né? Gente que se gaba e fala assim, eu tenho chamado profético, Deus me chamou para ser profeta. Eu só olho assim e falo, profeta é o primeiro que o diabo quer arrancar a cabeça. Será que a pessoa tem noção da responsabilidade? Né? Então, todas as vezes, por exemplo, que tem um presbitério profético, onde eu libero uma palavra profética, né, automaticamente eu me torno responsável por essa palavra. Não é assim, eu profetizo que você vai, eu profetizo que você terá, eu profetizo que você... Não é assim. Né? Então, nós temos diante de Deus uma responsabilidade. Então, é algo muito sério. Né? E Jezabel tenta o quê? Matar os profetas, calar a voz profética. Né? É um espírito muito forte que persegue também a liderança. Né? Persegue a liderança que não concorda com a postura dela. Então, nós vemos muito isso dentro, principalmente de igrejas. Então, pessoas influenciadas por esse espírito, normalmente são intrigueiras, normalmente falam mal uns dos outros pelas costas, são pessoas que se movem debaixo de fofoca muito grande. Às vezes tem famílias inteiras que geração após geração se movem dentro de um contexto de fofoca. É a tia que sabe do problema da sobrinha, que sabe do problema do tio, que sabe quem adulterou com quem, que sabe que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e dá pitaco em tudo. Então, geração após geração, a pessoa se converte, vem para a igreja, mas não se livrou da ação desse espírito. E aí, a gente sofre muito, né? Porque uma das coisas assim que mais entristece o coração de Deus, irmãos, eu tenho para mim que é como se fosse aquele versículo lá. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir, né, vocês debaixo das minhas asas, como aquela galinha aninha os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, gente, é muito dolorido quando a gente dá lugar para esse espírito. A gente entristece demais o coração de Deus, porque a gente acaba machucando as pessoas. A gente acaba machucando principalmente quem mais a gente ama, quem mais nos ama e quer nos ajudar. Então, às vezes a gente está tão tomado que a gente não consegue perceber. Mas o que é que está por trás? A ferida aberta. Ninguém se torna, né, manipulado por Jezabel da noite para o dia. Né? Foram anos de construção, tem toda uma história, por isso que eu gosto de ouvir a história de todas as pessoas. Né? Porque às vezes você olha assim, a pessoa fala, esse daí é tranqueira, sempre foi tranqueira. Aí, né? Mas você já parou para ouvir a história da pessoa? Você já parou quantos espancamentos a pessoa teve? Quantos abusos a pessoa teve? Quantos nãos a pessoa recebeu? E a orfandade? E o pai que nunca conheceu? Então, gente, olha, esse é um mundo que Deus tem para a gente ir e levar vida. E aqui eu quero contar o meu testemunho. Porque no início eu falei, né, que eu me libertei da ação deles, debaixo de muito choro. Eu era uma pessoa assim, gente, meu marido está assistindo, ele vai até lembrar e dar risada. Mas eu escolhi assim, a calça e a camisa que ele ia vestir para ir para o culto. A calça, a roupa que ele ia vestir para ir para o shopping. Eu controlava tudo. Tudo tinha que ser do meu jeito. E quando ele colocava alguma coisa que eu olhava, falava, não está combinando. Né? Então eu sufoquei demais meu marido, eu sufoquei demais meus filhos. Né? Tudo tinha que ser do meu jeito. E aí, às vezes,
a gente olha e fala assim, mas isso é cuidado, isso é amor, isso é zelo. Não, isso é opressão. Isso é opressão, você querer decidir tudo que a pessoa vai até comer, né? Você quer ver, ó, hoje, gente, por isso que eu agradeço a cura na minha vida, a restauração. Hoje, a gente tem um costume na nossa casa, quando é aniversário de alguém, né? De algum filho, meu, do Márcio, o aniversariante escolhe o restaurante que quer ir comer. Normalmente a gente vai jantar, porque durante o dia estuda. Então todo ano é assim, o filho escolhe. E se o filho escolher, eu quero comer McDonald's. Eu odeio McDonald's, mas nós vamos. Por quê? Ele vai ficar feliz. É o dia dele, é a escolha dele. Então, gente, esse espírito me usou demais. E outra, não é só com ordem, com autoritarismo, mandando. Ele se move também assim, ó. Eu queria tanto uma coisa. Faz para mim. Ele se move manipulando, movendo situações e circunstâncias para receber o que quer. Então eu chorava, quando eu não conseguia o que eu queria, eu chorava. Homem não aguenta ver mulher chorar mesmo, né? Toma lá, para de chorar. Né? Então, eu estou rindo do Hugo. Mas então é assim, né? E olha, como que esse espírito se move dentro das famílias. Por exemplo, se o marido vai corrigir um filho, o pai que dá destino para o filho vai corrigir o filho. Filho, isso não se faz. Né? Aí, a mãe não está nem sabendo o que o filho fez. Chega na hora que o pai está lá dando a lapada. Aí a mãe entra, epa, meu filho. Né? E toma a autoridade do marido ali na frente do filho. Né? Outra questão, mais ainda sutil, da ação desse espírito jezabélico. É quando, né, a gente, principalmente, gente, a gente fala assim que Jezabel pega muito mulher, mas não é, porque a gente é o lado mais doce, mais emoção, mais coração, né? E a gente é mãe. Então é mais ou menos assim, quando o pai fala assim, olha, não. Aí a mãe vai, sem o pai ver, e fala assim, calma que eu vou dar um jeito. Calma que eu vou fazer, deixa comigo. Mas não vai falar para o seu pai. Né? Então, gente, tem várias formas desse espírito atuar. E isso entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus e faz a gente o quê? Ser marionete, mas a gente acha que a gente está, né, bam, fazendo acontecer e tudo mais. Só que, gente, a gente precisa se libertar, de uma vez por todas, sair debaixo da influência, não permitir que esse espírito nos influencie. Segundo, Leviatã. Jó 41, 34. Jó 41 todo fala dele, mas o 34 fala que ele é o rei dos orgulhosos. Então, Leviatã está ligado ao quê? Ao orgulho. Agora eu te pergunto, tem coisa pior do que orgulho ferido? Toca na ferida de alguém para você ver se o orgulhoso não se manifesta. Eu começo a restauração falando assim, né, nos grupos. Eu falo assim, olha, vamos passar 4 meses juntas, né? E em algum momento desses 4 meses, você vai sentir raiva de mim. Mas, né, você não, no fundo não está com raiva de mim. É que dentro da tua mente ativou um gatilho que a maneira como eu falei, o que eu falei, eu possa ter tocado numa ferida sua, que alguma figura de autoridade feriu você lá no passado. Então, eu estou aqui como uma figura de autoridade agora, né? E talvez, enquanto eu fale, dentro de você, você vai sentir uma raiva de mim. Gente, fala a verdade. Você já não sentiu raiva? Tá dando indireta para mim.
Ah, tá falando de mim. Gente, isso acontece muito, muito, muito. Depois eu falo o que é que está por trás disso. Então, gente, tem coisa pior do que o orgulho ferido. Pessoas que se movem, né, debaixo da influência desse espírito, eles tendem a ter mais dificuldade em perdoar, ter mais dificuldade em pedir perdão, tá? Começa a achar que faria mais e melhor. Tem dificuldade em ser corrigido. Lá mesmo fala que, a Bíblia fala assim, que Deus corrige, o pai corrige, né, ao filho que ama. E ele fala assim que quando você é corrigido por Deus, não fica muito triste não, né? Porque Deus está corrigindo para a vida, para nos livrar da morte. Então é necessário essa correção. Então se você está sendo chamado a atenção, corrigido, ó, não faz assim, ó, não faz assado, ó, por que você não vai por esse caminho, ó, por que você não tenta isso? Isso é amor. O problema é que nós latinos temos a tendência a olhar, né, a disciplina como punição. Uma coisinha, eu faço tudo certinho, mas uma coisinha que eu fiz errado, fui chamada a atenção. Pronto, eu fiz tudo errado. Não, foi só aquilo que você precisa consertar. Então a gente tende a achar que não é amor, que não faz parte do amor do Pai, que não faz parte do amor de Deus, que o amor de Deus é o amor que abraça, é o amor que tudo suporta, é o amor que tudo crê, é aquele amor, às vezes, deixa eu falar para vocês, Salmo fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vai, a tua vara e o teu cajado me consola. Tem hora que o pastor vai precisar de pegar o cajado para pegar uma ovelha pelo pescocinho e puxar de volta, porque ele está extraviando. Ó, o que é isso que você está postando na internet? Está xingando agora? Desde quando você voltou a falar palavrão? Entendeu? Então, é a função, é o pastoreio. E se nós não entendermos isso, a gente vai o quê? Fechar o nosso coração e atrasar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, gente, outra característica de quem está debaixo da influência desse espírito, tem um coração endurecido, tá? Mas, gente, olha só. Uma pessoa que alimenta esse espírito orgulhoso, ela se move no engano e não se dá conta. Ela não percebe que ela está se movendo debaixo de um engano. Então, ela é tão orgulhosa que não percebe que está sendo, na verdade, enganada. Né? Ela acha que ela está com a razão, que ela está acontecendo, que ela está abafando. Comigo ninguém pode. Mas, na verdade, ela está no engano. Está no engano. Né? E o pior ainda, que quando argumenta, acha que tem razão. Né? Você já viu, eu não sei, gente, eu era muito assim. Falava, mas sempre tinha um mais. E se? Ah, mas por quê? Sabe assim, gente, topetuda eu era. Então, para o orgulhoso, né? O orgulhoso, ao invés de se mover na sabedoria, ele se move na insensatez. O orgulhoso, ao invés de se mover na sabedoria, ele se move numa insensatez que ele mesmo não consegue enxergar. Tá? Então, a submissão é uma submissão falsa. O amor é um amor fingido. Enfim, né? É uma pessoa que se move muito na força do braço dela. Né? Então, às vezes, é uma pessoa assim que se gaba de ter começado a trabalhar cedo, de ter conquistado tudo na força do seu braço, né? E hoje acha que não, eu fiz e aconteci. E Deus nessa história, até que uma coisa desanda, até que alguma coisa sai do seu controle e ela começa o quê? Poxa, Deus, mas eu dou o dízimo, mas eu dou a oferta, mas eu ajudo. Então por que eu passo por isso? Orgulho vem à tona, né? Então, gente, quero contar meu testemunho do orgulho também. Contei da Jezabel, vou contar do orgulho. Um dia,
eu e o Márcio, a gente não tinha filhos ainda. A gente liderava um grupo de adolescentes, que inclusive tem 2 aqui, que não vou revelar. E um dia, eu estava tão revoltada, que eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou para a igreja hoje, não. A igreja em casa, eu acho que era só atravessar a avenida. É mais ou menos assim. E eu não vou para a igreja hoje. Aí o Márcio teve a brilhante ideia. Pegou esses adolescentes, levaram lá em casa, me chamaram, sentamos na sala, esses adolescentes cantaram para mim aquela música. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quando elas começaram a cantar, aquilo foi subindo. Uma raiva, uma raiva, uma raiva. Irmãos, a gente morava no 7º andar, tudo que eu queria era pegar um por um e jogar lá de cima. Por quê? Está querendo falar o quê? Que só porque eu não fui um culto eu não fui na igreja. Quem são vocês? Para me questionar. Gente, o orgulho assim, ó. Sei que desandou a coisa. Você vê que boa intenção, né? As pessoas querem ajudar, querem motivar a gente, né? Querem dar um up na gente, querem levantar, querem trazer para perto de Deus. Mas o orgulho, as feridas, gente. Leviatã, eu alimentava demais, demais, demais. Ai. Deixa para lá. Vou contar outra. Lembrei, preciso falar. Porque está ligado com a ira, né? Orgulho ferido. Pisa no teu calo, você... né? Um dia eu fui participar de um seminário da UDF chamado Vencendo a Ira. Quem conhece Vencendo a Ira? Quem conhece o DF? Vale a pena, viu, gente? Nesse seminário, eu já trabalhava com restauração. Eu peguei, estou lá, e um pastor está explicando como não se deve ministrar uma pessoa e como se deve ministrar, facilitar uma pessoa, atingir o coração da pessoa. Era um treinamento, lembra? E ele falou um negocinho. Ele falou assim, ó, eu estava lá numa cidade tal, e aí tinha uma pessoa falando, e o facilitador, que era japonês, ficava assim, Gente, aquilo foi assim. Foi me subindo uma ira, porque ele não estava falando mal de japonês, ele não estava falando mal de mim, da minha raça. Ele estava simplesmente dando um exemplo do que aconteceu em um dos treinamentos. Ele estava o quê? Nos ensinando como não proceder e como proceder. Só que aquilo acionou na minha mente um gatilho. Brasileiro é mau. Porque eu cresci ouvindo a minha avó falar. Não se envolve com um gaidinho, não se envolve com um estrangeiro, não confie em brasileiro. Porque eles vieram fugido da guerra e foram enganados. Trabalharam e enganaram eles. Então, brasileiro não presta. Nunca case com brasileiro, não se envolva com brasileiro. Aquela coisa toda que você já sabe que tem nas raças, né? As etnias. E aí, eu já trabalhando com restauração, identifiquei o gatilho, me posicionei e fui para a sala. Quando eu vou para a sala, quem é a facilitadora do meu grupo? A que vai me ministrar, a esposa do tal pastor, que eu fiquei com raiva. E eu já cheguei e falei para ela assim, falei, fulana, aconteceu assim, 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 eu quero começar a falar, eu posso? Pode. Falei assim, então, eu sei que ele é seu marido, mas o que ocorre é que ativou em mim um gatilho que eu preciso falar. E eu sei de onde vem. E ela pegou e falou assim, tudo bem, pode começar. Gente, eu me lembrei de tudo. A cena veio toda na minha mente. Quando eu era criança, eu tinha... que eu comecei a ir o primário, ir para a escola, as minhas amiguinhas, né, não tinha muito japonesinho, acho que era só eu e minha irmã. Então, as minhas amiguinhas, a minha melhor amiga de criança era uma negrinha.
Eu amava ela, Rosângela é o nome dela. E ela era assim, negrinha mesmo, neguinha assim, sabe? Assim, eu amava ela, gostava dela, a gente brincava junto. Mas eu não podia levar ela para casa, eu não podia falar que ela era minha amiga. Porque dentro de casa era assim, brasileiro não presta. Mas na escola eu via, presta sim. Presta sim. Daí eu chegava em casa, não presta, não se envolve, não confia. Presta sim, olha aí, me ajuda, minha amiguinha. Então, gente, a mente da criança, quando a gente escuta coisas demais dos nossos pais, quando a gente escuta coisas demais das primeira figura de autoridade que são os nossos pais, isso fica registrado. A confusão fica registrada e no momento oportuno vai vir à tona. E aí, peguei e falei, abri meu coração, chorei tudo. Eu falei assim, eu não entendia por que eu não podia levar ela para minha casa. E falei tudo que eu gostaria de ter falado. Mas não tinha voz, porque criança não tem voz. E aí, tudo bem. Resolvi essa parte, falei, nossa, gente, que tremendo. Que tremendo. Se eu passar por uma ministração hoje e perguntar a Deus, tem algo mais que o Senhor queira me trazer para me curar, Deus vai trazer. Não é porque eu trabalho com restauração, não é porque eu ajudo outras pessoas que eu não tenha. Tenho. Porque nós estamos aí, sendo feridos todo dia, nós estamos aí, colocando expectativa nas pessoas, até que a gente aprende que a expectativa deve ser colocada o quê? Em Deus e não nas pessoas. Às vezes a gente tem expectativa a respeito de nós mesmos. E são expectativas que não são reais. Né? Então, tem todo uma questão. Agora, esse vocês vão amar. Estão identificando aí na mente? Se você tem alguma influência, isso é importante. Né, para você se libertar. Olha, primeiro culto do mês, se liberta logo, porque você ainda tem todos os outros, 11 meses, 12 meses aí pela frente. Mamon. Mamon, o Deus das riquezas. Normalmente as pessoas acham que o dinheiro não é algo espiritual. Porém, no Novo Testamento, você sabia que Jesus falou mais a respeito do dinheiro do que até mesmo sobre fé e salvação? Sabia disso? 214 vezes Jesus falou sobre salvação, 218 sobre fé, 2084, 83 sobre dinheiro. Então, se a Bíblia dá tanta ênfase e deixou registrado a respeito desse Deus, a gente precisa dar uma atenção. Por quê? Porque Mamon é o único que disputa senhorio na nossa vida junto com Jesus, junto com Deus. Não existe um outro demônio que disputa senhorio na nossa vida. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. E aí, por que é que Jesus também falou tanto sobre isso? Não apenas porque Ele é o único, que disputa lugar nas nossas vidas, o governo nas nossas vidas, no nosso coração, mas porque Jesus ele estava interessado no nosso coração, na pureza do nosso coração. A Bíblia diz assim, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E não sei se você já percebeu, quando você valoriza muito algo, você vai atrás. Você faz de tudo para ir atrás. Você faz de tudo para alcançar, porque ali está o teu coração. Então, você não mede esforços, você não mede circunstância. Então, você faz até dívida para alcançar aquilo onde o teu coração está. E aí, Jesus nos advertiu que a gente não pode servir a dois senhores, e esse espírito, ele busca uma coisa nas nossas vidas, roubar a lealdade do nosso coração.
ele vem para roubar a lealdade do nosso coração. Por quê? Fidelidade, por exemplo, se eu dou o meu dízimo aqui, se eu dou as minhas ofertas, eu estou sendo fiel a Deus, cumprindo um princípio bíblico? Sim, mas a lealdade é diferente. Eu posso cumprir um princípio dentro de uma fidelidade a Deus, uma aparente fidelidade a Deus, mas o meu coração ser controlado por uma mão? Sim. Quando Deus diz, quando Jesus combateu os fariseus, né? Diversas vezes, Jesus combateu os fariseus. E até tem um momento lá que Jesus pega e fala assim, vocês dão um dízimo da hortelã, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê, mas vocês deixam essa outra parte de lado, né? Ou seja, a gente acha que a gente está, né, totalmente rendido, totalmente liberto da ação desse Espírito que Deus está governando, mas na verdade a gente vai saber mesmo na hora que Deus nos pedir algo de valor. Porque lembra, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aí nós vamos ver se realmente Deus é Deus nas nossas vidas. Então, lealdade é uma questão assim, inegociável. Deus, eu tenho uma aliança contigo, tudo que o Senhor, tudo que Jesus conquistou para mim, na cruz para mim, é meu por direito de herança. Jesus fez isso, né? Olha que coisa maravilhosa. E por causa disso, agora eu tenho acesso a essa herança, né? Então, a lealdade, Senhor, tudo que é meu é teu. É teu. É teu. Chegar nesse nível de libertação e de liberdade, né, espiritual em Deus, é a nossa meta. É a nossa meta, né? Então, assim, esse espírito busca roubar a lealdade do nosso coração. Ele nos impede de confiarmos totalmente em Deus, tá? Você quer saber também como é que eu identifico na minha vida se eu estou debaixo dessa influência de mamão ou não? Por exemplo, hoje, dia de cultuar. Nós estamos aí num contexto de pandemia, está restrito, até aí tudo bem. Mas normalmente, se não fosse isso, né? Vamos para a igreja, hoje é domingo, vamos cultuar junto com os irmãos, vamos celebrar com os irmãos, vamos encontrar os irmãos, vamos adorar o nosso Deus, vamos juntos fazer aquela festa, realmente exaltar o nosso Deus. Aí aparece, Lucimara, você pode aparecer um trabalho, uma coisa para você fazer, você pode. Vão pagar bem. Mas hoje é domingo. E entra domingo após domingo, a pessoa se enfia no trabalho, serve a mamão, deixa de vir para a casa do Senhor e não percebe e ainda acha que está certa. Não, porque você não entende o meu lado. Eu tenho conta para pagar. Mas a questão não é essa. A questão é, você faz na força do seu braço ou você confia que o Deus que te formou ser completo, integral, com um propósito para você, de quê? Governar nessa terra, dominar por onde você for, onde a planta dos teus pés pisarem, te darei por possessão. Nossa! Se você não quer isso, então vale a pena servir a Deus. Trabalhe por um propósito, não por dinheiro. Trabalhe por um propósito, não por dinheiro. Mamão tem decidido quase tudo na vida das pessoas. Quantos filhos nós vamos ter? Um só, porque é muito caro hoje. Mas e se o propósito de Deus for você gerar 2 profetas? Você vai ficar com um e um povo que está orando e clamando, esperando o outro profeta. E se o propósito de Deus for você casar sem festa,
Eu quero que você case agora, porque, ó, tá. Não, casar tá caro. E Mamon tem decidido até mesmo se nós vamos participar de um congresso ou não. Por quê? Nossa, é muito caro pagar R$30, R$50, R$80, R$100. Gente, o apóstolo Coraiola, ele conta isso, que mexeu demais com ele, quando ele soube que, se eu não me engano, salvo engano, 2 irmãs que moravam na favela do Rio de Janeiro, quando surgiu a oportunidade delas irem para Israel, elas falaram assim, pode pôr nosso nome que nós vamos. Elas não tinham trabalho. O que elas começaram a fazer? Correr atrás. Faz bolo, faz doce, faz isso, faz aquilo. Porque quem quer, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E você vai dar o gás para aquilo. Você vai dar, às vezes o seu tesouro está num carro. Eu quero esse carro aqui. Não, mas tem esse outro. Não, mas tem que ser esse aqui. E você não tem dinheiro, e você não tem nada. Você se mata de trabalhar para ter o quê? O tesouro. Que vai trazer o quê? Divisão na tua casa. Problema com a tua mulher, com o teu marido. Problema com teus filhos. Vai tirar da mesa, da boca dos filhos, para o quê? Pagar o carro. E a gente esquece que tem IPVA, que tem gasolina, né? Então é uma dívida atrás de outra dívida. Então Mamon tem regido e dominado muitas casas. Muitas casas, tá? E Mamon decide também se eu posso ou não posso ofertar. Gente, deixa eu falar uma coisa. O dinheiro em si, ele não é o problema. Como diz o João, nos seminários Famílias Fortes e Prósperas, dinheiro é neutro. O problema é que lá em 1 Timóteo diz que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então a gente paga um preço alto, por quê? Por amar, por se apegar demais ao dinheiro, ao que é monetário. E, por fim, Mamon se esconde atrás do dinheiro para receber adoração. Porque um filho de Deus não se curva diante de uma imagem, não se prostra diante de uma imagem, mas ante o dinheiro, diante do dinheiro. Então, gente, eu vivi anos da minha vida. Eu me lembro, a Gabi tinha 1 ano e meio para 2. Code o mais velho, a Gabi tinha acho que 1 ano e meio mais 2. E eu voltei a trabalhar. Só que eu era tão louca, que eu fazia um turno, eu entrava às 5 horas da tarde, trabalhava a noite inteira, saía no outro dia, às vezes meio-dia. 10 horas da manhã era o normal. Eu trabalhava. Eu chegava em casa, normalmente isso era de sexta para sábado. E às vezes eu trabalhava até domingo. Isso a gente morava no Japão, tá? Um contexto de Japão. Quanto mais você trabalha, quanto mais hora extra, mais você ganha. Então, quanto mais hora extra, oba! E eu ganhava mais que o Márcio ganhava. Só que o que é que eu estava fazendo? O que é que eu não entendia? Porque eu não entendia nada disso daqui. Eu me movia debaixo das 3 influências e mais o tanto que ainda existe de demônio por aí. E não tinha entendimento, eu não tinha noção. Eu sacrificava o quê? Os meus filhos, o meu marido. Porque daí na hora que a gente ia sair, eu estava lá. Dormia, não curtia, irada. Porque, gente, quando você não dorme, quando você só trabalha, e o filho chega para você falar alguma coisa, você fala assim, ai, depois. Ai, me deixa, você não está vendo que eu estou cansada, trabalhei a noite inteira, trabalhei o dia inteiro. Gente, chata pra caramba. Então, gente, a Mamon, ele quer o quê?
a lealdade do nosso coração e roubar o que deveria ser de Deus, o que deveria ser simplesmente instrumento de bênção nas nossas mãos para abençoar vidas, nos faz escravos. Como é que eu me libertei? Como é que eu me libertei de Jezabel? Obediência sem questionamento. A Bíblia diz assim, ok, vai ser assim. Marido é o sacerdote, é o cabeça da esposa. Ok, vou me submeter. E não tem nada a ver com espancamento não, tá? Não tem nada a ver com, agora você é minha esposa, você tem que... Não é isso, não é essa questão. É medir força com a autoridade dele. É querer as coisas do meu jeito, é querer mandar em casa, né? Então eu fui, né, cedendo, compreendendo, a ira vinha, a raiva vinha, mas eu desejei me libertar, e aí é a chave para nós. Nós temos que desejar ser libertos, do contrário, não é uma oração na tua cabeça que vai libertar você. Então, é uma decisão. Obediência imediata. Tá, eu não preciso entender tudo, mas eu vou obedecer essa direção. Deuteronômio 29:29. As coisas que nos foram reveladas pertencem a nós, mas as que estão ocultas a nós pertencem a Deus. Então tem coisas que a gente só vai receber resposta cara a cara ali, ó, eu acho. Senhor, por quê? Eu não entendi. Eu não entendo, mas ainda assim eu te sirvo. O que o Senhor quer que eu faça agora? Ame teu marido, ame teus filhos, perdoe seu pai, sua mãe, expresse as suas dores, resolva isso dentro de você. E Leviatã, o orgulho. Gente, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, o segredo, justamente para vencer Leviatã, esse espírito orgulhoso dentro de nós, é o que? Humildade. Antes, eu era assim. Mas isso que você está falando, será? Eu não concordo, porque eu não aprendi assim. Agora, tá, me fala um pouco mais. O que é que Deus te mostrou? Porque sim, Deus pode falar com outra pessoa e mostrar para ela, revelar para ela coisas que ainda não nos revelou. Então nós precisamos ter humildade para sempre aprender. Quem ensina tem que sentar para aprender também. E Mamon, gente, como venci Mamon? Colocando a mão no bolso e dando, colocando a mão no bolso e dando, colocando a mão no bolso. Gente, hoje aconteceu um negócio tão lindo, tão lindo. Olha só, o desejo de Deus é que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus. Né? Esse é o desejo de Deus, para cumprir um propósito nessa terra. Para você cumprir, você tem que ser guiado. E aí, estou lá em casa hoje, uma pessoa foi lá, uma amiga minha muito querida foi lá, pegar um negócio lá em casa, e eu senti. Ela tem 2 crianças pequenas, eu senti. Abri o meu congelador, tinha lá, o Márcio viajou, estou uma semana sem carro já, mas ele me deixou abastecida. Eu peguei e falei assim, olhei, tá, tinha lá uma carne e tal, e tinha na despensa um macarrão, um molho. Eu peguei e falei assim, nossa, vou dar para ela, fazer para as crianças, porque as minhas gostam, né? Gente, peguei, coloquei no pacote, ela veio pegar um negócio e acabei dando esse, peguei e falei assim, eu não sei se seus filhos gostam, né? Dali a pouco ela foi embora, agradeceu, chegou na casa dela e me mandou uma mensagem. Ela falou assim, pastora, deixa eu te falar. Estou com uma pessoa aqui em casa que gosta muito de macarronada. E você me deu. Eu ia precisar parar para comprar. Já era 10h30.
Então, gente, quando você é desprendido de Mamon, você não quer as coisas só para você. Você não quer só para você. Você quer saber por que intercessão e restauração não dá ibope? Porque tem a ver com dar, tem a ver com doar, tempo, dinheiro às vezes. Porque eu só consigo interceder pela outra família a partir de um momento que eu já estou bem, intercedo para mim, eu consigo então vir e ajudar. E a restauração vai fazer o quê? Vai tirar as escamas dos nossos olhos, vai nos mostrar, vai nos colocar nus diante do espelho e falar assim, ó, essa é você, orgulhosa, Jezabel, manipuladora e ainda adoradora de Mamon. Escrava de Mamon. Gente, agora que ninguém vai querer mesmo fazer restauração. Né, Jojo? Lasquei, né? Então, gente, Mamon se vence como? Colocando a mão no bolso e dando. Colocando a mão no bolso e dando. Deus pega e fala assim, ó, dá 50 reais para aquela irmã. Mas a irmã trabalha. Mas eu estou mandando. Gente, quando Deus faz essas coisas, não é que Deus quer nos deixar sem dinheiro ou Ele quer o nosso mal. Ele quer nos libertar. Então, a partir do momento que eu decido, eu quero me libertar de Mamon. Opa, você entrou num processo, bem-vindo. O processo vai ser esse. Dá. E aí, você vai obedecer ou vai resistir? Teve um dia que eu estava dando tanto, era tanta oferta. Gente, que eu falei assim, Senhor, eu não tenho problema em ofertar. O dia que o Senhor falar, pega esse carro e dá para o fulano, e o Márcio concordar, já estou dando. Eu não tenho problema com isso. Eu tinha lá no passado. Lá no passado. Porque quando você é cativo de um espírito, você vive num cativeiro espiritual, Jesus te liberta, você sai dele, você não quer voltar mais. Não deveríamos querer voltar mais. Esse é natural do Filho de Deus. Avançar, de glória em glória, de fé em fé. Eu tenho uma fé hoje como pequenininha, mas aí eu vou crescendo. E vou avançando, e vou fazendo obras maiores do que Jesus fez. Essa é a promessa. Então a gente entra num processo. Um dia eu fiquei indignada. Mas não indignada com Deus. Indignada com a situação. Na restauração eu costumava dar muitos livros, perdi até as contas de quantas pessoas eu abençoei para fazer restauração, dando livro. E um dia eu peguei e falei assim, Senhor, eu não tenho problema, todas as vezes que é para ofertar, Deus fala para mim assim, hoje você vai dar tudo que você tem na carteira. E tudo seu é as moedinhas também. Então, gente, várias vezes eu vinha ofertar e colocava as moedas junto com o dinheiro. E as moedas faz barulho, né? Leviatã dentro de mim falava assim, nossa, vão pensar que você só deu moeda. Gente, Deus está libertando, não está? Tudo que tiver dentro do nosso coração oculto vai vir para fora para nos libertar. Porque aonde Deus vai nos levar, a gente não tem ideia. A gente não tem dimensão nem noção do campo de governo que Deus está preparando para nós. E é você que Deus vai usar. Pensa que Deus vai usar só a equipe ministerial. Não, é você. Olha lá. Na nossa missão, pegar você, te restaurar, te capacitar, te enviar para você ser influência e transformar a sociedade com os princípios e valores do reino e com o poder de Deus. Para isso daqui não pode mais fazer parte das nossas vidas. E um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu estou indignada com a minha situação. Porque o Senhor sabe que eu não tenho problema com dar, com abençoar, com ofertar. Eu não tenho problema. Mas Deus, eu preciso de dinheiro. Aí eu comecei a ouvir, lembrar que um ano, não sei quanto lá, 2000 e não sei quanto, 11, 12, alguém no voo das águias
um evento que teve em Campo Grande, pegou e falou assim, ó, se você é ofertante, se você está ali na fidelidade, se você é desprendido, se você é isso, se você é aquilo, você tem uma poupança no céu. Aí eu falei, olha, eu tenho uma poupança no céu. Você só precisa acessar. Aí eu falei assim, Senhor, por que, gente? Meu caso é esse. Por quê? Porque Deus me pediu, né, para largar tudo, para servir integralmente. Então, eu sou um caso à parte. Talvez você trabalhe, talvez você foi chamado para ser um empresário. Seja o melhor funcionário onde você está. E aí, falei isso. Peguei, movido por uma indignação que eu considero assim que foi o momento em que desatou a minha vida financeira. Eu peguei, falei assim, Senhor, eu vou obedecer fielmente a Tua palavra. E eu falei assim, tá aqui. Hoje eu faço um ato profético e declaro. Peguei a minha carteira, olhei para ela, falei assim, carteira, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Porque eu não sou cauda, eu sou cabeça. E para estabelecer o reino, a gente precisa de dinheiro. Irmãos, nem que for R$2 eu tenho na carteira. Não tenho só 2, tem mais. Mas a partir daquele momento que eu me posicionei no mundo espiritual, eu pisei Mamon. Eu disse, você não me governa há tempos. E agora tudo que eu trabalhei para você, que você consumiu, minha saúde, meu tempo, as alegrias que você me roubou, de momentos de viver com os meus filhos, você vai me devolver tudo. Tudo. Então pode começar a passar. É a riqueza do ímpio que vai vir para a mão do justo. Pode mandar Deus para a minha mão, porque eu sei como usar. Às vezes Deus quer mandar para você, mas estamos preparados? Agora eu quero falar com vocês, deixa eu até ver que horas são, meu Deus do céu, eu quero falar com vocês qual é o espírito que abre a porta para esses espíritos que eu falei e para outros mais. Trabalhando com restauração, a maior dificuldade que a gente encontra é lidar com esses 2 espíritos. Espírito de religiosidade, porque o espírito de Jezabel, de Leviatã e de Mamon fortalecem o espírito de religiosidade. A pessoa se torna legalista religioso. Tá? Cega, fariseu. A maior dificuldade nossa, a maior guerra, a maior luta é com o espírito de religiosidade, com o espírito de rejeição. Então, é o espírito de rejeição que abre a porta para o quê? Para Jezabel agir, para o orgulho agir, para Mamon governar. Por quê? Porque esse espírito de rejeição, ele faz a gente entender tudo errado. Tudo errado. É aquela coisa, né? Eu falo uma coisa aqui, você está entendendo outra. Tipo telefone sem fio. Por quê? A ferida está aqui. A ferida não foi tratada, não foi curada, não foi limpa. Então Deus precisa o quê? Colocar um pai sobre nós, uma mãe sobre nós, que pode ser biológico se for um homem ou uma mulher de Deus, mas na maioria das vezes, os nossos pais foram os primeiros a nos machucar. E aí fica difícil, né? Então Deus coloca sobre nós pais. Deus vem com um espírito de paternidade sobre nós. E aí Ele nos pega, nos trata. Esse espírito de rejeição, ele é tão forte, tão violento,
que ele tem o poder de castrar o propósito de Deus para nós. De todos, ele é o mais forte. A rejeição não é apenas uma ferida, ele é um espírito. E ele faz o que? Ele puxa a gente da comunhão dos santos. É mais ou menos assim, ai, não me deram a paz do Senhor, não volto mais aqui. Ai, o fulano fez aniversário, não me convidaram, então eu não sou querido naquele grupo. Ai, porque chamaram todos os pastores para pregar na célula da Luísa, mas não me chamaram. Como assim não me chamaram? Entendeu? Rejeição, rejeição, tudo é rejeição, tudo é pessimismo, tudo é mimimi, tudo é depressão. Todo mundo ele acha que todo mundo está perseguindo. Então é um espírito que nós precisamos combater. Ele é tão violento que eu vou contar para vocês. O dia da minha libertação. Eu já trabalhava com a Marili, lá em Palmas, na equipe do Lágrimas que Curam. E ela me acompanha muito de perto, e ela me acompanhou todo esse processo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, orgulho, Jezabel, tudo isso ela sabe, ela me ajudou. E eu me permiti. O meu primeiro encontro com ela foi assim. Eu estava lá, na primeira reunião da rede, que eu e o Márcio fomos em 2012. Não a conhecia pessoalmente, só conhecia o apóstolo Coraiola. E eu estou lá, assim, abaixada, assim, aquele momento de oração, e a minha mente está assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? No meio de um povo que eu não conheço. Estava entrando no novo de Deus, tinha acabado de dizer sim, Deus, 2012. E ali ela chegou em mim, botou a mão na minha cabeça, começou a orar em línguas e falou assim, eu repreendo esse espírito de coitadinha. Eu quase joguei ela, né? Ela sabe, eu acho. Gente, eu repreendo esse espírito de coitadinha. Gente, ali eu tomei uma decisão e foi muito rápido, Eu falei assim, ou eu repreendo junto com ela, ou eu fecho meu coração. Repreendi junto. Sai de mim, espírito de coitadinha, você não me domina, sai, sai, sai. Nem sabia como que expulsava, só na base do sai, sai, sai. Sai em nome de Jesus, eu não te quero na minha... E ali começou todo um processo de libertação. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente acha que libertação tem muito grito, tem muito demônio, sai em nome de Jesus. Libertação é simples. Porque demônio é periférico. Ele só vem se eu abrir a porta. Do contrário, é igual barata, é rato, tem o lixo aqui, atrai, ele vem. Mas se eu estou limpa, estou sem pecado, né? E eu estou ali. Ele não tem acesso a mim. Ele não tem acesso a mim. Então, quando a gente fecha um ciclo de ferida na nossa vida, nós fechamos a porta de acesso para esses espíritos. E aí a gente consegue se mover na liberdade. Por exemplo, na hora do louvor, eu sento aqui, lógico, vocês todos me veem. Gente, quando eu abro os braços, gente, não parece. Vocês não estão vendo meu rosto, mas, gente, eu quero voar. A minha vontade assim, é gritar. Sabe a alma que quer Deus? A alma livre. Você pode sim se expressar para Deus. O louvor, o culto, ele é racional, ele é intencional, ele é para Deus. Você pode pular, pode gritar, pode ajoelhar, pode chorar. Pode fazer o que você quiser, mas por que a gente não se expressa? Ai, o que é que vão pensar de mim? Ai, que vergonha, vão achar que eu estou espiritualizando demais. Qual que é a raiz desses pensamentos? Porque se para a liberdade que Cristo nos libertou, somos livres. Às vezes a gente está tão numa prisão espiritual, onde literalmente a gente está assim, que nem Lázaro, né?
morto espiritualmente. Aí quem olha, nossa, você está tão bonita, por fora bela viola, por dentro pombo bolorento. Sabe de nada, que eu estou que nem um sepulcro caiado. Então a gente precisa se libertar, se libertar, se libertar. E tudo é na nossa mente. E um dia, era em maio. Eu conto isso na restauração, nunca contei. Eu acho que aqui na igreja, e agora está ao vivo, para quem quiser ouvir. Para que você compreenda o poder da influência desse espírito de rejeição. Já tinha passado por todos os processos de cura, trabalhando na equipe do Lágrimas que Curam, ministrando a restauração aqui na igreja. Há uns, se eu não estiver enganada, 2 anos atrás, era maio, eu só sei que era maio. Era maio. O apóstolo Coraiola anunciou o 3º nível da escola do sobrenatural, que inclusive o Márcio foi. E ele pegou e disparou, né? Aquela mensagem mala direta que vai para todos os contatos do WhatsApp. E na hora eu perguntei assim, aí ele mandou do nível 1 o link e o valor. Mandou do nível 2 o link e o valor. E anunciou o nível 3. No nível 3 não tinha valor. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei assim, apóstolo, quanto vai ser mesmo o nível 3? E ele respondeu assim para mim, entra no site. Entra no site. Só isso. Normal, entra no site, né? Mas para mim não foi normal. Para mim a rejeição gritou. Sentimento de desprezo, de rejeição, de que não recebia a devida atenção dele. Gente, eu me lembro até hoje, eu estava lá cozinhando. Era 10 e pouco da manhã. O Márcio estava lá para dentro. Eu comecei a chorar. Porque, gente, eu sendo da restauração, trabalhando com sentimento, com alma, eu já identifico na hora. E eu identifiquei na hora, eu falei, ei, que rejeição é essa? Mas era uma dor, que eu comecei a chorar igual criança, e na hora eu parei tudo, peguei um pano de prato, comecei a limpar as lágrimas antes que alguém chegasse e me visse, que antes que o Márcio chegasse e me visse, eu falei assim, gente, que rejeição é essa? Que estava tão aqui que eu não achei que estava tão bem. Na hora, Deus falou para mim assim, por que é que você quer um pastor perfeito? Por que é que você não admite que ele tenha falha? Por que você quer um pai perfeito? Irmãos, ali eu chorei, hein? Foi uma libertação. E o Espírito Santo falando, admite que às vezes ele é assim, admite que às vezes ele é assado, que ele faz assim, que ele... deixa eu falar uma coisa, quando a gente tem por idolatria, admira demais uma pessoa a ponto de não conseguir ver a humanidade dessa pessoa, ou até mesmo a gente, às vezes a gente se auto-idolatra, a gente nega a nossa humanidade, e agora eu sou um ser espiritual. Tá certo que a Bíblia fala que a ninguém mais olhei segundo a carne, né? Mas tudo bem. A gente não pode ignorar a nossa humanidade, porque senão a gente cai lá na frente. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, é verdade. É verdade. Eu não gosto que ninguém fala mal dele para mim, eu não gosto isso, eu não gosto aquilo. E é verdade mesmo, às vezes ele é assim, 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 assado. Sem denegrir a pessoa dele e a imagem dele, porque eu respeito demais. Mas dentro de mim, o Espírito Santo precisava arrancar a raiz da rejeição. E aí foi uma libertação. Em seguida, eu olhei o celular de novo. Isso foi uma questão de 10 minutos chorando. Fui olhar de novo, ele postou uma foto no grupo, acho que da rede, que ele estava na igreja da Flávia Cobal, da Flávia e do João Cobal. Na hora, a minha visão mudou, a minha mente destravou. E eu olhei e falei assim, nossa, ele estava ocupado, e ainda assim ele parou para me responder, Lucimara, entra no site.
Então, aquilo que no primeiro momento eu recebi como desprezo, como rejeição, como falta de atenção, foi justamente o oposto. Ele ainda fez questão, mesmo estando prestes a pregar, mesmo estando numa igreja, ele ainda parou para me responder. Você vê como que o espírito de rejeição distorce toda a informação que a gente recebe? O espírito de rejeição, ele faz isso com a gente. Quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, eu chorei mais ainda. Então, gente, todos nós, seres humanos, temos um grau de orgulho, temos um grau de rejeição, e nós precisamos nos libertar disso. Por quê? Porque para servir a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos precisar de ser livre da opinião das pessoas, das expectativas em cima das pessoas, para obedecer a Deus até no ofertar. Nossa, você deu um carro. Ah, por quê? Qual o problema? Para Deus, a lata do carro é a mesma lata da Coca-Cola? Encosta no carro, faz isso aqui para ver se não vai amassar. Afunda, depois tem... Você já fez? Eu já fiz. Hoje a lata os carros estão meio... É diferente dos antigamente, né? Que batia. Hoje não, encostou já. Para Deus, não há impossível. Deus não é o Deus do impossível, que a gente sempre ouviu falar. Deus, Ele é o Deus do possível, porque para Ele não há impossível. Então, as pessoas te criticam porque você está ofertando, porque você está primiciando, porque você está isso, está aquilo, está sendo mantenedor de algum lugar, estão te criticando. Não liga não. Porque a dureza de coração delas, criticando e julgando vocês, elas estão debaixo de uma influência de um espírito de religiosidade e não estão percebendo. Porque você está fazendo aquilo que ela deveria fazer, mas não tem coragem. Então é melhor obedecer a Deus do que a homens, amém? E aqui eu quero finalizar essa mensagem, dizendo que 2021 inicia uma década de avanço violento para a nossa igreja, para a igreja de Jesus Cristo, aonde nós vamos entrar num tempo glorioso de nos movermos muito forte no sobrenatural. E para a gente entrar nessa esfera, nessa atmosfera sobrenatural, a gente tem que colocar a nossa alma no lugar dela. Porque senão a gente abre a porta para a ação desses demônios aí. E ninguém quer. Você quer? Eu não quero. Eu não quero. Então eu queria que você fechasse os seus olhos.